Olá, sejam bem-vindos ao Noni Mentes Zumbis, eu sou a Nath. Eu sou o Alê. E hoje a gente vai falar sobre a grande estreia desse final de semana nos cinemas, Morte no Nilo. A gente volta a acompanhar Hercule Poirot em um novo assassinato, em uma nova investigação, em pleno Egito agora. Vamos descobrir se essa história é boa, se vale a pena vocês irem assistir no cinema. Até porque tem muita polêmica nesse filme. Mas será que ele interfere na sua história? Mas como sempre, antes da gente começar, se inscreve aqui no canal, ativa o nosso sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E agora sim, vamos ver quem morreu no Nilo. Muita gente. Mas alguém morreu. Está mentindo na minha cara! Feche as portas! O assassino está aqui. E ficará aqui. Em Morte no Nilo, nós acompanhamos as férias do detetive Hercule Poirot, lá depois do assassinato no Expresso do Oriente. Só que as férias dele não vão ser tão tranquilas assim, já que ele acaba encontrando seu grande amigo Bulk, que leva ele para comemorar a lua de mel dos pombinhos, dos recém-casados Lynette e Simon. Só que quando eles estão lá, num barco, cruzando o Nilo, novos assassinatos vão cair no colo do Poirot e ele vai ter que desvendar mais esse mistério. Morte no Nilo é uma nova adaptação de um dos grandes clássicos de Agatha Christie. A gente tem ali toda aquela suspense, aquela investigação, a elite, né? Problema de gente rica sendo assassinada. Esse é o resumo dos seus livros e é o que a gente vê também aqui nessa adaptação muito bem feita da sua obra. Uma coisa que deu pra gente notar quando a gente saiu do filme. A Nath leu o livro e teve uma percepção do filme e eu não li. E tive uma percepção até bem parecida, mostrando que realmente os elementos que eu senti no filme também são trazidos do livro. Claro, com as suas modificações, e aí podem agradar ou não os leitores, mas de uma forma geral a gente entendeu que o livro foi sim bem adaptado para o cinema. Lembrando também que a Agatha escreveu, né, lançou esse livro lá em 1937, então ele já foi também adaptado para o cinema e agora a gente vê essa história de época que também se passa ali nos anos 30, com uma nova roupagem, com os elementos um pouco mais modernos, discutindo coisas que o livro não aborda, né, questões mais sociais, que eu achei bem interessante. A adaptação do livro para esse filme dessa vez é feita pelo Michael Green e a direção é do Kenneth Branagh. Ele é diretor de Belfast, um dos filmes aí com o maior número de indicações nesse ano do Oscar. Lembrando também que ele é o protagonista do filme, ele faz o detetive Hercule Poirot, mas na direção o que eu senti é que ele deu uma cara de novelão pro filme, não sei se foi isso que tu sentiu também. É realmente o clima, parece que a gente tá vendo alguns capítulos de uma novela ali, aqueles capítulos finais, sabe? Ele encontra no marasmo daqueles capítulos um pouco repetitivos a resolução da história que ele estava contando. Foi mais ou menos esse o sentimento que eu fiquei. Então, por mais que o filme não mude muito de tom, assim, ele tem um tom do começo ao fim e ele vai abraçado nele, é um lugar um pouco confortável. Acho que o filme é isso que ele me trouxe, assim. Ele não foi difícil de assistir, ao mesmo tempo que ele não foi um negócio que me empolgou pra caramba, assim. Então eu acho que tem pontos positivos aí que ele traz de ser uma coisa boa de assistir, ao mesmo tempo que podia ser um pouquinho melhor. Não sei se tu achou isso também. Eu acho que é uma característica desse Agatha-verso que ele tá formando, né, com o assassinato no Expresso do Oriente e agora Morte no Nilo. Eles têm realmente o mesmo tom, tu vê uma continuação das histórias, ou seja, a gente acompanha o personagem nas suas aventuras, nas suas investigações, mas tu compreende que é uma continuação, mas de uma história separada. Tu pode ver sem precisar ver o assassinato no Expresso do Oriente. Falando um pouco da história agora, do roteiro, o que me pegou é que essas histórias de investigação, de tu ter um detetive que tá ali pegando coisas e detalhes e para ter uma grande revelação,
é muito fácil tu cair no clichê. E esse filme cai. Clichê é ruim? Não, não é ruim, mas tu tem que saber usar muito bem para ele não ficar muito com cara de figurinha repetida. Eu acho que eu senti um pouco disso nesse filme. Por mais que ele seja bem confortável, como eu disse, não é difícil de olhar essa história. Mas fica aquele gostinho de tipo, ai, já vi e sei que amanhã vai vir outro e vai parecer igual como esse foi. Acho que o grande problema é que tu precisa que esses detalhes sejam muito bem escondidos e que a revelação seja muito interessante para que esse filme fuja da curva, né? Fuja do normal. Nesse aqui eu não senti isso. A resolução de todo o mistério para mim é bem fraca. Não é só o caso de ser previsível, de que tu vá pegar o resultado final, o que ele vai fazer no final, que tu vai pegar no meio do filme. Acho que não é esse o caso. Mesmo que tu não consiga ali decifrar o que aconteceu durante o filme, quando a revelação vier, tu vai dizer, ó, era isso mesmo, era isso, não estava difícil e não vai te surpreender, não vai ser aquele, meu Deus, eu não esperava, aquela explosão de cabeça, realmente isso não veio. E aí nesse tipo de filme a resolução tem um peso muito forte e aqui ela não funciona muito bem. Então não sei se tu sentiu isso também, mas pra mim o filme ele vai muito bem, mas realmente amanhã a gente já não vai mais lembrar dele. Acho que o grande ponto negativo que a gente pode falar realmente do filme é que como ele não tem tempo ou ele tem muitos personagens ali para trabalhar a história, porque a gente vê a personagem da Gal Gadot, que é uma jovem milionária de Londres que acaba se casando com um noivo da melhor amiga e acaba toda uma situação de que todo mundo pode ter algo contra ela. A partir do momento em que tu não trabalha esses personagens e o mistério envolvendo os seus segredos... Relação entre eles, né? Não é muito bem trabalhado. Não é, entendeu? Tu sabe que eles têm alguma coisinha contra a personagem, que ela pode ter feito alguma coisa direta ou indiretamente, não é o caso, mas ele não trabalha isso, então a gente não tem... Eles expõem, né? Eles expõem verbalmente, mas eles não mostram isso no filme. Então parece que tu não consegue comprar muito bem essa história que eles estão te contando, esse problema entre eles para que todos sejam suspeitos. Porque o grande barato do filme, desses filmes de investigação, de assassinato, é tu descobrir quem matou. E daí tu descobre uma coisinha de cada um. Só que nesse filme eles acabam não explorando tanto isso, só falando verbalmente uma fala, às vezes uma frase, e tu perde o impacto. Por isso que a gente já sabe quem matou a personagem no começo do filme. É o mordomo. Um mordomo na cozinha com castiçal. Então, é isso aí que perde o impacto do filme e ele acaba sendo apenas um novelão onde tu vai assistir confortavelmente uma história de mistério que nem é tão misteriosa assim. Lembrando que assim, se você me perguntar se vale a pena assistir Morte no Nilo, vale, é um filme gostosinho de assistir, mas que realmente não dá pra ir com grandes expectativas, que vai ver grandes histórias, uma grande trama, que não vai ver, até os insights que o Poirot tem são bem assim, meio bem tirados do nada, assim. Tu não vê aquela genialidade nas pistas, as conexões acontecendo. Isso, essas coisas tu não vê. No final ele bota tudo pra fora e tu compra se quiser, e se não quiser tu não compra porque o filme vai terminar assim. Outra coisa que pra mim corrobora essa questão do filme não ter uma alteração de tom é que a gente tem muitos personagens, como a gente disse, os personagens não são bem trabalhados, a relação entre eles. E na atuação a gente não tem muito o que dizer que teve assim atuações geniais. Não, é mais ou menos todo mundo trabalhando no automático, todo mundo ficando ali no normalzinho. E pra mim a única surpresa que o filme tem realmente é a Emma Mackey. Eu olhei ela o filme eu fiquei todo encantado, eu ficava, será? Emma Mackey, pra você que não tá lembrando, lá de Succession. Sim, ela é a Jack nesse filme e ela tá maravilhosa. A grande atuação pra exaltar aqui é a dela. O resto do elenco pra mim foi bem ok, assim, não passou muito despercebido. Não tem muito o que falar do resto do elenco, além, é claro, do detetive, que é o mesmo lá do outro filme e que atua da mesma forma, com aquela estranheza dele e as tiradinhas que ele tem sobre os casos.
E ele sempre observando e tal. Mas ela me encantou. Gente, tem a Gal Gadot no filme. A Gal Gadot e ela do lado, o teu olho vai pra ela. Ela tem aquela expressão de inocência, mas de raiva, choro, emoção, tudo a gente enxerga nela. Linda, ela tá perfeita. Ela aparece numa cena de vermelho. Tu só olha pra ela, mesmo tendo a Gal Gadot no filme. Então ela tá espetacular e tu não lembra que ela é a Maeve de Sex Education. Não lembra. Simplesmente a gente esquece. De tão bem que ela tá no papel e realmente ela tem esse destaque. A Gal Gadot é linda e maravilhosa e a gente sempre vai querer ela É a Gal Gadot. em cena. E ela tá bem no papelzinho, mas também ela acaba não tendo tanto que trabalhar nesse roteiro que deram, né? Acabam tirando muito do que ela poderia apresentar ali, que tem no livro, e enxugam essa história, então ela fica com um papel de rica que, sei lá, tá com o marido da amiga, não marido, né, mas que se casou com noivo da amiga, noivo, e tá tudo bem. Tá tudo bem, mas realmente a Emma é o grande destaque do filme. Mas se tu gosta de uma boa história ali de detetive, de investigação, e principalmente se tu é fã dos livros da Agatha, é um filme que você sim deveria assistir no cinema. Apesar de ele ter ali uns fundo verde um pouquinho estranho no Egito. Eles não foram no Egito. Eles não foram do Egito. Mas alguns ficam bem destacados, mas de resto o filme é bem saturado, tem umas cores muito bonitas, assim, e algumas cenas onde a gente vê as esfinges, vê as pirâmides, elas ficam bem bonitas ali na telona. Então, recomendo que vocês assistam ele no cinema. Dá pra ir, dá pra se divertir. E ele estreia nesta quinta-feira nos cinemas aqui no Brasil. Depois que vocês assistirem, nos contem o que vocês acharam. Eu também acho que dá pra ver. É isso mesmo. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu likezinho aqui e continue nos acompanhando, que a gente vai trazer tudo que tá chegando aí nos cinemas e contar pra vocês o que vale a pena ir na telona assistir aí no seu final de semana. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Tchau.